Pessoal, regressando aqui ao canal, hoje as minhas leituras estão sendo bem produtivas, pessoal. Acabei de gravar um vídeo aqui sobre as observações sobre a redução de jornada de pais com filhos com deficiência de uma advogada de São Paulo, a Bianca. E agora eu estou aqui com um artigo bem interessante da professora Cris Kerr, que ela é CEL da CKZ Diversidade, consultoria especializada em inclusão e diversidade, professora da Fundação Dom Cabral. Ela é idealizadora do 10º Super Fórum da Diversidade e Inclusão. Achei bem interessante o artigo que ela traz aqui, com o seguinte título: Como os estereótipos influenciam na construção de carreira das pessoas com deficiência. Aí a professora nota que os vieses inconscientes impedem que os grandes líderes empresariais observem as capacidades que as pessoas com deficiência podem desenvolver e deixam de oferecer um plano de carreira adequado. O que acontece, né, pessoal? As empresas geralmente colocam vagas para as pessoas com deficiência em postos de telemarketing, postos de segundo e até terceiro escalão, né, nas carreiras do quadro de pessoal das empresas, geralmente em postos sem que as pessoas com deficiência precisem utilizar das suas capacidades, né? É o estigma presente sempre, né? A Cris Kerr anota, então, que quando falamos na carreira profissional de pessoas com deficiência, precisamos refletir sobre diversos aspectos, entre eles os estereótipos e crenças que devem ser repensados e desconstruídos por nós para ontem, né, pessoal? Para ontem. Precisamos desconstruir e repensar esses estereótipos. O preconceito está presente em nossa sociedade desde os primórdios da humanidade e apenas recentemente começamos a combatê-lo. Foi apenas na década de 90 que começamos a usar a expressão pessoas com deficiência, recomendado pela Convenção das Nações Unidas. Porém, até hoje ouvimos pessoas usando expressões preconceituosas e ultrapassadas como pessoas com necessidades especiais, portador de deficiência ou até o aleijado, né? E eu ouço muito o deficiente, né? Até gravei um vídeo hoje também, pessoal, sobre essa questão do termo a se utilizar, né? De que termo se deve utilizar para se referir às pessoas com deficiência. Vou deixar um card que eu nunca sei se aparece aqui ou aqui, mas em algum lugar da tela aparece o card aí com essa questão do termo. Importante, né, esse artigo aqui da Cris Kerr abordar essa questão do capacitismo já no termo com que se refere às pessoas com deficiência. As deficiências podem ser auditivas, físicas, intelectuais, visuais ou múltiplas, quando existe a associação de duas ou mais delas. Enquadra-se também as pessoas neurodiversas que possuem transtorno de espectro autista e déficit de atenção ou habilidades. Eles não são todos iguais e cada um deve ser respeitado em suas individualidades e limitações. No mercado de trabalho não é diferente, diz a professora Cris Kerr. Esses vieses que por diversas vezes impedem que recrutadores e líderes observem as capacidades que as pessoas com deficiência podem desenvolver dentro das corporações atrapalham muito esse processo de escolha de trabalhadores com deficiência. Mesmo selecionando essas pessoas para trabalharem nas empresas, muitos não oferecem um plano de carreira ou desenvolvimento pessoal, fazendo com que essas pessoas permaneçam muitos anos exercendo a mesma função, sem incentivar ou investir nas habilidades, competências e conhecimentos que a pessoa com deficiência possui. E isso muitas vezes, pessoal, acaba gerando com que a pessoa com deficiência também canse de trabalhar naquela empresa e naquela função, repetindo as atividades diárias e burocráticas sem criar nada, perde o interesse por aquele posto de trabalho.
Outro grande problema, de novo estou lendo aqui o que a professora Cris Kerr falou, é a falta de preparo por parte dos líderes e das equipes para conviver de forma respeitosa com as pessoas com deficiência. Precisamos compreender como pessoa suas características e habilidades devem estar em primeiro plano. A deficiência é apenas uma condição que ela possui. E nosso dever tratá-las com o respeito que elas merecem. Aqui está o conceito lá do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, né? A deficiência é uma condição que deve ficar em segundo plano. É a sociedade que precisa eliminar as suas barreiras. E essa questão de compreender as habilidades as características e habilidades da pessoa com deficiência que devem estar em primeiro plano no momento do recrutamento do trabalhador, é a eliminação de barreiras lá que o artigo 2º fala. Aqui estamos falando de barreiras atitudinais. Retorno ao artigo aqui, estamos já chegando ao final aqui do artigo, pessoal. Quando abordamos esse assunto, outro exercício que precisamos colocar em prática é em relação ao capacitismo. A palavra refere-se ao excesso de cuidado com a pessoa com deficiência, aos olhares de julgamento e falas pejorativas. Muitas vezes podemos pensar em uma delas sem querer e sem ter a intenção de ofender. Porém, é necessário redobrar a atenção. Frases como: "E eu aqui reclamando da vida", "finge demência", "dar uma de João sem braço", "coitadinha", ou "a vida dela deve ser tão sofrida", são exemplos do que se deve evitar. A minha sugestão é que quando observamos alguém do nosso ambiente de trabalho, usando essas expressões, possamos orientá-la, explicando por que a frase é preconceituosa e incentivá-la a mudar o comportamento. É o que sugere a professora Cris aqui. Esses estereótipos precisam ser quebrados para que o mercado de trabalho consiga cada vez mais incluir essas pessoas em todos os níveis de funções dentro das empresas. Afinal, segundo o último censo demográfico realizado em 2010, o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, um contingente de 23,9% da população. E elas podem e devem fazer parte do mercado de trabalho. A professora Cris fecha aqui com um último parágrafo que traz um dado interessante. Apesar dos diversos esforços que estão sendo feitos e das grandes mudanças que estamos presenciando, ainda temos um longo caminho a percorrer. Segundo dados do IBGE, levantados em 2019, 1 em cada 4 pessoas com deficiência tinham alguma ocupação profissional, ou seja, 25%, pessoal. Entre as pessoas sem deficiência, esse índice sobe para 60,4%. É necessário abrir oportunidades profissionais para as pessoas com deficiência. Todos sairemos ganhando. Essa é aquele mantra, né, que a gente diz aqui, que educação inclusiva não é para pessoas com deficiência, é para toda a sociedade. A inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é para toda a sociedade. Enfim, respeito, pessoal, respeito, né, anticapacitismo e seguimos na luta, pessoal, seguimos na luta, né. Foi uma satisfação trazer esse artigo aqui para vocês, poder conversar um pouco sobre essa questão aí. Vamos fazer como recomenda a professora Cris Kerr, desconstruir os estereótipos, repensar os preconceitos e o nosso capacitismo do dia a dia. Valeu, pessoal, até a próxima. Pedir para deixar aquela curtida aqui, quem chegou até aqui, inscrevam-se no canal, ative o sininho para notificações e até a próxima. Valeu, pessoal.